quadro Superação de hoje, a gente vai contar uma história de muita reflexão e coragem. A gente vai contar a história da Adriana Lua. Ela teve 40% do seu corpo queimado. E ela conta pra gente como superou tudo isso. Com muita gratidão, com muita resiliência e com muita coragem. Vamos assistir. Olha, a nossa convidada é muito especial e que bom que a gente conseguiu esse encontro para esse quadro que também é tão importante, o nosso quadro de superação, e a história de hoje eu tenho certeza que vai tocar aí o coração de vocês. Eu estou falando dela, da Lua. Bem-vinda! Obrigada pela oportunidade. Eu acho que é nossa de poder ouvir pessoalmente essa troca e para o público do Você Bonita toda a sua história de superação, toda a sua história tão nova, tão jovem e que conseguiu transformar tanta coisa, né? E tá aí com esse olho brilhando, com esse sorriso lindo, toda linda. Ai, amém, obrigada. Vamos lá, Lua, me conta, como é que começou tudo isso? Então, a minha jornada na internet começou quando eu me acidentei, em 2018. Tinha começado um pouco antes, mas quando isso aconteceu comigo foi quando eu decidi expor a minha história para as pessoas. Em 2018 eu sofri um acidente na minha casa, estava com uma pessoa, enfim, uma panela com óleo começou a pegar fogo, eu estava dormindo, ele me acordou desesperado, sem saber o que fazer, eu cheguei na cozinha, vi aquela panelinha, aquela labareda, eu não sabia que era óleo, ele abriu a janela, no que ele abriu a janela, o oxigênio começou a alimentar esse fogo em direção à janela, e ao lado da janela tinha tubulação de gás. Sim. Eu naquele desespero, desnorteada, acabei de acordar, sem saber o que fazer, sem saber que era óleo, pensei, eu preciso apagar, vai tudo explodir, eu preciso fazer alguma coisa. Qual a primeira coisa que a gente pensa quando a gente pensa em fogo? Água. Peguei a panela, abri a torneira e quando eu fiz isso, eu lembro que um segundo antes eu senti que ia acontecer alguma coisa. E eu fiz assim, senti um calor e vi tudo laranja e aí eu entendi que eu estava pegando fogo. Geralmente o que pega fogo é o óleo quente, que às vezes a gente acaba esquecendo e não sabe o que fazer nesses momentos. E o que deve ser feito? Então, estou vendo uma panela com fogo, óleo pegando fogo. Eu jamais vou jogar água. A água, ela vai evaporar muito rápido por causa da temperatura do óleo e ela vai virar um vapor e ela vai explodir, como se fosse uma explosão. Então, a expansão é tão grande que ela vai acabar oferecendo uma queimadura no corpo inteiro da pessoa. Então, nunca jogue água em óleo fervente. Sempre tente abafar. Então tampe um pano molhado, cubra, para evitar que esse fogo tenha contato com o oxigênio e ele continue se propagando. Então abafe, tire o oxigênio desse recipiente que está pegando fogo. E foi aí que começou o período mais difícil da minha vida. Fiquei 2 meses internada. Nesse tempo eu decidi ressignificar tudo que acontecia comigo, pensei em todos os setores da minha vida, o que eu estava fazendo da minha vida, o que valia a pena. Foi o momento mais reflexivo da minha vida. E aí eu decidi compartilhar sobre isso na internet. 1 ano depois, eu decidi fazer um vídeo para o YouTube contando finalmente o que tinha acontecido. Esse vídeo, nossa, me surpreendeu, porque ele cresceu muito. O meu primeiro vídeo bateu 10 milhões no YouTube. Eu vi tudo, mano. Eu tava toda derretida. Tinha pele até no meu cabelo. Tinha pele pra todos os lados aqui. E, assim, eu nunca vou esquecer disso. Nunca. Eu imagino que naquele momento, quando tudo aconteceu, não dá para pensar, né? A gente não consegue nem imaginar uma situação como essa, mas aquele momento, como você conseguiu sair dali? Tava só você e esse amigo, enfim, não tinha mais ninguém, você mora em prédio, morava em casa. Como é que foi essa corrida para o hospital? Éramos só nós. Naquele momento foi muita adrenalina. Eu quase não senti dor. Eu sentia, eu sabia, eu vi. No momento que eu estava no chão, vi tudo cinza, olhei para os meus braços, olhei para a minha mão já não tinha mais pele.
meu braço já não tinha mais pele. E é uma sensação muito doida, porque ao mesmo tempo que eu me vi naquela situação, eu pensei, eu estou viva. E veio aquela adrenalina. Quais são as principais causas de morte envolvendo queimaduras? 1, inalação de gás, eu preciso sair daqui. 2, infecção. Então eu pensei, eu poderia chamar uma ambulância, porque a segunda causa, uma das maiores causas de morte envolvendo queimaduras é a infecção. Então eu precisava chegar o quanto antes no hospital, o quanto antes ser tratada e estar num local estéril, né, isolada. E aí eu pensei, vou chamar um Uber. Eu decidi chamar um Uber para ir para o hospital porque eu morava na mesma rua. Eu pensei, se eu chamasse alguma ambulância ia demorar muito. Se eu pegar um Uber, eu já chego direto. Descemos, eu morava no 8º andar. E descia para o 8º andar, pegava outro elevador e descia lá para a portaria. E tinha um espelho bem grande. Foi a primeira vez que eu me vi, depois do ocorrido. E essa minha parte toda exposta. Quando eu vi aquilo, nossa, foi uma sensação muito estranha. Parecia que eu ainda estava dormindo. Eu ficava repetindo para mim, não, isso não está acontecendo, isso não está acontecendo. E ao mesmo tempo eu sabia que estava. E eu ficava, não, tá tudo bem, tentando me acalmar, sabe? Tinha pele presa no meu cabelo, eu tava com o meu cabelo preso, metade dele queimou, então a parte que tava no rabinho, por conta da explosão voou a pele para todos os lados. E seu rosto ficou... O meu rosto, ele queimou em 1º grau. Ele queimou como se fosse um pouco aqui do calor que veio, um pouco aqui em 2º grau, os cílios, mas no rosto foi bem pouco. Eu consegui, acho que em 3 semanas de internação, já estava quase 100%. Agora, de resto, eu queimei tudo em 3º grau, 40% do meu corpo em 3º grau. Tava tudo branco. Boa parte eu queimei até a terminação nervosa. Então, boa parte eu não sentia. Eu sentia onde era mais superficial. A mão, que foi 1º grau aqui, e aqui que era 2º grau. Tá. E aí eu sentia uma dor dilacerante, que realmente eu só passei a sentir mesmo quando eu pisei no hospital. Que eu senti que eu tinha cumprido a minha missão de chegar num local que iam cuidar de mim. Ali eu desabei. Mas ali, graças a Deus, eu tive os primeiros socorros, fui bem atendida. Algumas horas depois fui transferida para um hospital que já tinha uma boa estrutura para lidar com isso e foi lá que eu fiquei internada. Já me queimei, não teve jeito, o que eu vou fazer? Colocar água corrente em abundância. Água corrente, água não é gelada, não é água morna, é água normal, da torneira. Então deixa correr água na área afetada e essas dicas, né, de não colocar pasta de dente, borra de café, passar outros produtos, pode evitar que tenha uma infecção que agrave e acabe complicando muito o quadro de saúde da vítima. Fiz 9 cirurgias ao todo, cirurgias de desbridamento, cirurgias de reparadoras para tentar reduzir um pouco da área queimada, como aqui no braço. As partes mais profundas, a minha cirurgiã fez de tudo para tentar fechar um pouco, tudo que ela podia fazer ela fez. E aos poucos colocar o nosso enxerto também. A pele saiu da minha perna e foi para tudo aqui, para os meus braços, para o meu colo, tudo isso foi enxerto. E além disso eu coloquei uma coisa chamada matriz dérmica. Eu acho importante falar isso. Com certeza. Porque se hoje eu tenho essa minha pele maleável, se hoje eu tive essa minha recuperação para a severidade que teve, boa parte teve a ver com essa matriz dérmica, que foi uma cirurgia de colocação dessa matriz embaixo do meu enxerto. Como eu queimei muitas dobrinhas, ia ser muito essencial para que eu não tivesse limitação de movimento. Entendi. Como se fosse uma proteção embaixo da pele para reconstituição. É uma caminha de colágeno que ajuda a essa nova pele que vai surgir com mais elasticidade, porque a cicatriz, principalmente a cicatriz de queimadura, ela tende a vir com muita hipertrofia, ela retrai muito, ela fica diferente da pele convencional. Então, quando tem muitas dobrinhas assim, quem queima essas áreas acaba tendo que fazer muitas cirurgias reparadoras ao longo da vida para conseguir recuperar a mobilidade. Eu quero ressaltar exatamente a importância dos exercícios para o paciente. A grande necessidade da mobilização, né, das partes queimadas é importante demais. O paciente tem que a todo momento ser encorajado a isso, porque aliado à deformidade
existe a dor, a rigidez articular, né? As cicatrizes são aderentes, então existe a necessidade do uso de malhas compressivas para ajudar nesse processo de cicatrização. E isto é fundamental, o uso das órteses, que são modeladas a cada momento da fase que o processo de reabilitação vai seguindo. E você chegou a perder algum movimento? Ficou por um período? Só no início. Só no início. Era muito doido, porque eu sentia que eu estava presa numa camisa de força feita de mim mesma. Essa é a sensação. Eu me sentia presa com uma roupa muito apertada, mesmo quando eu não estava usando nada. Então, a pele, ela retrai, ela vai fazendo assim. Então, a minha postura era assim, esse meu ombro era mais pra cá, eu não conseguia virar direito o meu rosto, esse meu braço eu não conseguia abrir, os meus dois. Então, muita fisioterapia, bastante massagem, vários tratamentos, para aos poucos conseguir recobrar tudo isso e hoje conseguir recuperar toda a minha mobilidade. E quanto tempo, né, levou dessa cirurgia, essas 9 cirurgias e toda essa etapa de fisioterapia? O tempo das cirurgias foi o tempo que eu estava internada, por volta de 2 meses. Foi rápido, considerando grande queimado, mas é porque eu também tive... Eu utilizei um aparelho que se chama VAC, que ele era... Eu usava um curativo meio estranho, que era como se eu estivesse embalada a vácuo. E tinham vários caninhos em mim que sugavam a secreção. E foi uma bênção no meu tratamento. Os médicos falavam que se não fosse por isso, eu poderia chegar até 1 ano internada, no mínimo 6 meses, porque a queimadura, ela libera muita secreção, é um exudato, é esse líquido que fica saindo e, enfim, acaba dando muita infecção. E quando você consegue ter algo ali que fica sugando esse líquido e deixa mais seco, vai mais rápido. Então as minhas cirurgias foram mais rápidas, minha recuperação foi mais rápida. 2 meses parece muito, vendo aqui de fora. Mas para tudo que foi, para quem sofre com esse tipo de acidente, é pouco tempo. Então foram 2 meses, mais um certo tempo, eu acho que uns 6 meses de fisioterapia no pós, que foi essencial. Mais em casa, massagens, coisas que eu podia fazer em casa que haviam me ensinado, eu também fazia. Eu levei muito a sério meu tratamento e por ter levado a sério, eu sinto que hoje eu consigo colher esses frutos. E sua família? Nossa! Parece que quando um sofre, todo mundo sofre junto. E parece que até mais. A minha mãe, parecia que ela sofria mais do que eu. Eu tenho certeza que ela sofria mais do que você. Só que ela tinha uma coisa, ela não chorava na minha frente. Ela não mostrava essa fraqueza na minha frente. Ela era uma rocha. Ela sempre era aquela pessoa que reforçava: não, filha, vai ficar tudo bem. Você viveu mais um dia. Você passou por mais uma cirurgia. Você venceu essa infecção. Então, a minha mãe era essa pessoa, e por trás das câmeras ela desabava. Eu soube disso meses depois. Ela ficou com você o tempo todo? Ficou. Ela praticamente morou comigo no hospital, voltava para casa dela para pegar a roupa limpa e voltava para ficar comigo. Minha mãe me alimentava, minha mãe me dava banho, minha mãe foi assim, um anjo. Ela esteve presente comigo em todas as minhas dores, todos os meus sorrisos, minhas primeiras vezes no pós. Minha mãe foi a minha melhor amiga nesse processo todo. Toda a família, né? Todo mundo passou por isso, mas a minha mãe realmente teve uma importância excepcional nisso. Você vê que eu me... Possível, né? Impossível. Mãe rocha, gostei. E eu tenho certeza que foi aí que você ganhou um tabladão, um chão, um tudo, pra falar: agora eu vou superar, né? Ai, nossa. Agora eu vou retomar a minha vida, porque com essa... Né, com esse, enfim, é um carinho que vem, né, com o amor de mãe, que não tem quem, né, quem fique no mesmo, não, porque realmente eu imagino que ela tenha te dado muita força e vê-la hoje 100% com a sua vida, uau, que mãe, um beijo. Ai, te amo, mãe. O início foi bem difícil, porque a gente não sabia o que vinha pela frente, como é que ia ser, o que realmente tinha acontecido. Depois das cirurgias, as coisas foram ficando mais claras e mais dolorosas, que a gente pensou que ia ser pouca área afetada, e pelo que a médica falou, tinha sido mais do que a gente imaginava.
E eu lembro que ela, uma noite, ela muito cansada de tanta dor, de tanto sofrimento, ela falou: mãe, eu não aguento mais sentir dor. Eu virei para ela e falei assim: Adriana, a gente não tem mais como voltar, agora é daqui para frente. A gente tem que erguer a cabeça e se unir cada vez mais e achar força para a gente conseguir passar por isso tudo. Como foi a sua relação com a comida, com a nutrição? Porque no período que tudo aconteceu, pelo que eu soube, você tinha algo com a comida que você até disse, de repente, tá com um transtorno alimentar. Sim. Antes do meu acidente, de fato, eu tinha uma relação muito ruim com a comida e comigo mesma. Eu me olhava no espelho e eu não me enxergava. Eu via outra pessoa e aquela outra pessoa que eu via eu não gostava. E eu idealizava uma outra eu, uma versão minha mais magra, mais com a perna mais fina, se eu perdesse tal coisa. E ao mesmo tempo eu gostava de comer. Então eu via a comida como um escape. Eu comia e assim que eu comia eu me sentia culpada. E, enfim, isso acabou me gerando uma bulimia, porque eu ia atrás... Você teve então a bulimia? Tive e ninguém nunca soube. Eu não via como um problema. É muito doido como pessoas que têm vários transtornos alimentares não conseguem enxergar que estão passando por isso. Quando somos nós ali em quatro paredes, eu ali no banheiro fazendo aquelas coisas comigo, para mim não era um problema, para mim era um escape. Para mim eu estava fazendo isso, não, eu vou ficar magra, não tem problema. E eu fui fazendo isso. Não, só vou fazer isso hoje. Aí passava outro dia, não, é só hoje. E acabou que toda semana, todo dia, eu estava repetindo o mesmo processo de restrição, compulsão e exato, expurgo, que é como chamam, né? E existem várias formas de você compensar, seja de fato expurgando o alimento, seja compensando com exercício físico. Então eu ficava horas na academia, eu tinha essa relação e mesmo assim nada estava suficiente. Eu me via no espelho e eu não me enxergava. Eu estava completamente infeliz comigo mesma, nada fazia sentido, eu só pensava em comida e ao mesmo tempo eu não me alimentava. E você se via acima do peso, coisa que você não estava? Sim, eu vejo as fotos e eu fico muito assustada. Eu cheguei a pesar, acho que 47 quilos, que pra minha estrutura é um peso baixo, sabe? Que não era o meu natural, mas era uma coisa que eu pensava, não, eu pra sempre vou ter esse peso. E aí, quando eu tive o meu acidente, eu descobri que eu estava desnutrida. Eles fizeram todos os exames e me deram essa notícia, olha, a gente vai entrar com várias suplementações e agora a sua alimentação vai mudar radicalmente. Grandes queimados, pessoas que passam por traumas grandes, gastam muitas calorias. E a gente precisa repor esse aporte calórico para o corpo funcionar, para a pele regenerar, para o corpo fazer o que ele tem que fazer. Então, eu tinha que comer por volta de 5.000 calorias por dia. Eles achavam que eu não ia conseguir. Chegaram a sugerir sonda, eu fazer um pouco oral, um pouco pela sonda. Eu falei, não, eu vou comer, eu quero ficar bem. E foi aí que eu ressignifiquei a minha relação com a alimentação. Porque aquele corpo que eu estava prezando já não existia mais. Eu já não era mais aquela pessoa que eu estava acostumada. Eu agora era uma nova pessoa, não sabia o que ia ser, como iam ficar as minhas cicatrizes, como ia ficar o meu corpo, e estava tudo bem. Você queria sobreviver. Porque eu estava viva. E aquele alimento, aquele prato de comida, aquele momento do almoço, do jantar, do lanche, virou meu momento favorito. Porque eu sabia que a partir daquilo, o meu corpo ia se recompor. A partir daquilo, eu ia me nutrir, ia ter saúde. E foi uma revolução, foi do 8 ao 80 na minha vida. A partir disso que realmente tudo fluiu. A minha recuperação foi ótima, eu não precisei colocar sonda, enfim, foi ótimo pra mim. E o treino, você treina muito, assim, muito, eu digo, você treina agora entendendo o que é bacana do treino, enfim, também faz parte da sua vida, porque você não ficou com nenhuma limitação, né? Ai, hoje em dia não, e hoje eu treino pra ficar forte. Antes eu queria... Tá conseguindo lá, gente, é aqui, ó. Aí, ó, sensacional, tudo torneado, braço aqui. Nossa, mas é muito bom. Eu sempre fui muito fraquinha, eu sempre precisava de ajuda pra fazer as coisas e hoje eu me sinto forte. E isso é incrível, eu consegui subir uma escada, eu tenho asma também, tenho várias alergias. Então, ter essa vida mais ativa, com exercício físico,
Hoje em dia, eu quase não preciso mais de medicamento para asma, sendo que eu tenho asma grave, era uma coisa que eu não achava que eu ia conseguir. Que massa. Eu consigo correr, eu consigo viver, eu consigo fazer coisas que antes eu não conseguia. E me sinto forte, melhora a minha autoestima, eu me sinto muito bem. E realmente foi uma coisa que revolucionou a minha vida e eu não abro mais mão. Não pode faltar uma coisa muito importante, que não falta nunca, em nenhuma das minhas entrevistas, sua fé. Como você descreve, depois de tudo isso, sua fé? A lua antes e a lua que renasceu, né, depois dessa data e de tudo isso. Eu sempre fui muito cética, eu não acreditava em nada, nada. E eu tinha depressão. Nada fazia sentido pra mim, não encontrava conforto em nada. E eu acho que foi porque eu não tentava me conectar com nada, eu não me apegava a nada. Então, era como se realmente a vida não tivesse muito sentido. Sendo que eu tinha tudo. Eu tinha todos os motivos da minha vida pra ser grata, eu tinha todos os motivos pra agradecer, mas ao mesmo tempo eu não sentia isso em mim. E quando aconteceu o acidente, foi realmente uma virada de chave, porque é muito estranho. Eu ficava naquele quarto, fechado, longe da janela, sozinha, sem receber visitas, parada numa cama, olhando pra frente, refletindo sobre tudo. E ali eu comecei a sentir uma coisa, eu comecei a sentir uma força, uma presença, uma coisa que eu nunca tinha sentido. Hoje em dia eu não me identifico com nenhuma religião, mas eu tenho fé. Eu tenho fé que existe alguma coisa, eu tenho fé de que, cara, se eu sobrevivi, se eu passei por tudo isso, se eu tive todos os pensamentos que eu tive, se hoje eu consigo ajudar as pessoas, aconteceu alguma coisa, tem alguma coisa que me guiou pra isso. E ela tá, cadê a mãozinha? Será que a gente tem aí o... Tô sabendo! Tá noiva! Tô noiva! Tá noiva, meu Deus, me conta, que fase delícia da vida, que gostoso, lua do céu. Eu tô muito feliz com uma pessoa que eu conheci pouquíssimo tempo depois do meu acidente. E ele me ajudou muito no meu tratamento, parece que ele me via de um jeito que nem eu me via. E foi uma coisa que me trouxe muito mais certeza de que, independente de como a gente pode estar na parte externa, independente disso, o que importa realmente é a pessoa que você é ali. O que você diria para quem está nos assistindo, que está passando por um momento difícil, e tenho certeza que suas palavras podem ser bem positivas para a sua superação? Uma coisa que eu levava muito a sério no meu tempo internada, que eu levei como lema, era viver a vida um dia de cada vez. Às vezes, quando a gente está passando por um turbilhão, várias coisas acontecendo, vários desafios, a gente sempre fica pensando, tá, mas e depois? E quando tal coisa acontecer? Calma, um dia de cada vez, um desafio de cada vez. Obrigada, parabéns. Que história linda, que você seja muito feliz. Muito obrigada. Muito. Vamos fechar com um brinde, que aqui, ó, como ela disse, o copo sempre cheio. Muito obrigada. Gente, um beijo. E até o próximo aqui, ó. Que delícia, que papo.